Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Elizabeth. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Salmo 91, da autora Peggy Joyce Ruth. E hoje o capítulo que nós vamos ler é o capítulo 9, que fala Não temerei medo da mortandade. E é um capítulo que tem bastante histórias, então eu acredito que vai ser muito bom para encorajar mesmo a nossa fé, que são histórias reais, tá? E esse capítulo, então, o versículo que ela se baseia é Salmo 91, versículo 6b, fala assim: Não temerás nem mortandade que assole ao meio-dia, certo? Vamos ler. Essa quarta categoria de malefício é a mortandade, que inclui o mal sobre o qual a humanidade não tem controle. São os fenômenos que o mundo, de maneira ignorante, chama de atos de Deus, como tornados, enchentes, granizo, furacões e fogo. O Altíssimo nos diz plenamente que não devemos temer a mortandade. Esses desastres naturais não vêm do Senhor. Em Marcos 4,39, Jesus repreendeu a tempestade e ela se acalmou. Isso demonstra que Deus não é o autor de tal coisa. Caso contrário, Cristo estaria contradizendo seu Pai ao repreender algo enviado por ele. Não há um lugar no mundo onde estejamos livres de cada mortandade e desastre natural. Jamais anteciparemos o que acontecerá quando menos esperarmos. Mas não importa onde estejamos, o Pai nos orienta a corrermos para seu abrigo, onde não haverá medo da mortandade, porque ela não se aproximará de nós. Nossa neta Jolena e seu marido, Heath Adams, da Força Aérea dos Estados Unidos, estavam na Turquia, antes que a guerra no Iraque fosse declarada. Logo após sua chegada na Turquia, Jolena passou a trabalhar como salva-vidas em uma piscina. Um dia, no final de junho, quando estava a serviço, ouviu um barulho alto, o qual parecia muito um avião quebrando a barreira do som. Então, tudo começou a tremer. Todos ao redor dela entraram em pânico quando a água chacoalhou na piscina por causa de um terremoto, o qual depois ela descobriu ser de 6,3 na escala Richter. Os usuários da piscina estavam desesperadamente tentando sair da água para encontrar algum lugar seguro. As crianças se agarravam a Jolena e gritavam com medo. Por todo lado as pessoas gritavam, mas nossa neta disse que sentiu uma paz e uma calma sobre si. Ela começou a orar em voz alta, pedindo pelo sangue de Jesus sobre a força aérea e as pessoas presentes ali. De repente, todos ao seu redor ficaram completamente quietos e ouviram a sua oração. Na base, não houve quem ferisse seriamente, mas a uma distância de apenas 5 minutos, prédios caíram e mais de 1.000 pessoas morreram por causa do terremoto. Heath estava no trabalho e viu quando a parede de um prédio se despedaçou e desmoronou. Todos os dias, Jolena e Heath haviam orado a proteção do Salmo 91 sobre a casa deles e com certeza valeu a pena. A base teve grandes estragos na estrutura. A central do correio e a academia foram completamente arruinados e muitas casas destruídas. Não apenas as residências foram devastadas, mas também não sobraram móveis nem eletrodomésticos, causando milhares de dólares de prejuízo. Diversas moradias tinham rachaduras tão grandes que era possível ver pelas paredes. A um quarteirão da casa do casal, uma escada ficou completamente separada da parede. O milagre deles foi que, além de uma minúscula rachadura acima de uma das portas, não houve um estrago em sua casa ou em seus móveis, enquanto muitos de seus amigos tiveram de se mudar para que seus imóveis fossem reparados. Jolena e Heath não tiveram de passar por isso. Deus quer que levemos a sério suas promessas de que não temos de temer a mortandade, pois ela não nos alcançará. Certo? Então essa primeira história que ela conta aqui mostra pra gente que Deus não é o autor dos desastres, como muitas vezes a gente, ouve, né? Deus não é o autor dessas coisas, Deus não quer ver o seu povo perecer, essa é a verdade. Jesus, aqui fala, né, que ela tá falando sobre Jesus aqui numa parte, que ele repreendeu o mar, né? Por quê? Porque isso não provém de Deus, certo? Deus anseia, sim, pelo nosso bem.
Essa é a grande verdade. Então, que a gente não deixe esse tipo de pensamento ou de palavras que muitas vezes as pessoas falam chegar no nosso coração. Que a gente mantenha sempre em nossa mente que Deus nos guarda em meio aos momentos mais conturbados da nossa história, né? A gente não tem um lugar que a gente possa ir que seja seguro, né? Às vezes a gente vê em algumas situações pessoas passando por tragédias e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa é a grande verdade. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis, mas nós podemos sim nos colocar debaixo das asas, né, do Altíssimo, que é isso que esse salmo propõe para nós. Estarmos sempre, onde quer que nós estivermos, debaixo das asas do Altíssimo, tá? Então, essa é a primeira história. A segunda história, ela vai contar aqui. Preciso compartilhar outro milagre de proteção. Os perigos chegam rapidamente à luz do dia. Portanto, você deve conhecer as promessas do Senhor para livrar-se do mal. Jack e nosso filho Bill queimavam galhos sem saberem que havia um velho duto de gás nos fundos da nossa propriedade, de aproximadamente 1.200 quilômetros. Como você pode imaginar, quando o fogo alcançou o duto de gás, explodiu, mandando labaredas para todos os lados e iniciando um incêndio em um campo de grama ali perto. Imediatamente o fogo estava completamente fora de controle. Sem mangueiras de água perto dali, eles lutaram sem sucesso. O barril de água que havia no carro não surtiu efeito algum nas chamas. Vendo que o fogo estava alcançando perigosamente outros campos, aproximando-se das residências, Jack correu para casa a fim de fazer contato com os bombeiros e me mandou ficar na rua, para que não os perdessem. Ele correu de volta apenas para descobrir que as chamas haviam se apagado. Após lutar tanto tempo contra o fogo, Bill parecia alguém que havia trabalhado em minas de carvão, sentado em um toco de árvore, tentando recuperar o fôlego. Jack disse: "Como conseguiu apagar o fogo?" As palavras de Bill, "Eu chamei o Senhor", disseram tudo. É possível ser salvo da mortandade que assola o meio-dia. Para aqueles dias fora de controle, Deus está sempre presente. Você sabia que cada mal extremo conhecido pelo homem cairá em uma dessas 4 categorias dos versículos 5 e 6? Terror, seta, peste ou mortandade? E o fato maravilhoso é que o Pai nos oferece livramento de todos eles. O Altíssimo disse em sua palavra que não teríamos medo do terror, da seta, da peste ou da destruição. Eles não se aproximarão de nós se formos obedientes aos versículos 1 e 2. Habitarmos em seu esconderijo e descansarmos em sua sombra. Esse salmo não é cheio de exceções ou condições vagas, como se quisesse dar a Deus uma saída ou desculpa para não cumprir o prometido. Na verdade, é uma declaração firme de que Ele quer fazer por nós. Podemos receber qualquer coisa que Ele já providenciou. O segredo é saber que cada uma é claramente soletrada e definida em sua palavra. Se pudermos encontrar onde o Altíssimo a ofereceu, poderemos obtê-la. O Todo-Poderoso jamais retirará o que disse. Sua provisão está lá, esperando para ser recebida. Deus é fiel e todas as promessas que fez. Ele não criou o homem e depois deixou-o sozinho. Quando o criou, ele automaticamente tornou-se responsável por cuidar dele e satisfazer suas necessidades. Quando o Senhor faz uma promessa, ele é fiel ao que prometeu. Esse salmo parece construir uma promessa após a outra. Homens são julgados por sua fidelidade à própria palavra. Homens reais são tão bons quanto sua palavra. Deus é mais fiel que o homem mais confiável, porque ele tem o poder de cumprir sua palavra. Aí agora outra história aqui que ela vai contar. Don Besson, um veterano da Segunda Guerra Mundial, o qual tive o prazer de conhecer, forneceu-me uma documentação sobre os tornados que destruíram Grand Island, no estado de Nebraska. O seguinte foi publicado no jornal de Grand Island Independent. 3, possivelmente 4 tornados se agruparam e arrasaram tudo em seu caminho pela rodovia Bismarck e pelo sul da rua Locust. Roger Wakimoto, um assistente do Dr. Fugital da Universidade de Chicago, afirmou que pesquisas preliminares mostraram que o movimento dos tornados na tempestade do dia 3 de junho estava extremamente errado.
De acordo com o Akimoto, foi um caso bem anormal, pois eles mudaram de direção, indo do lago Locust Kinesters pelo sudeste da rodovia Bismarck, para a esquerda em direção à rua Locust. Fugital disse que o menor deles começou a rodar ao redor do maior e quando pegaram velocidade, fundiram-se, transformando-se em um grande tornado. Don Davis, chefe de meteorologia do Serviço Nacional do Tempo em Grand Rapids, declarou que houve um movimento à esquerda inicialmente. Então, o tornado principal veio no segundo movimento e os menores seguiram atrás dele, criando um dos piores tornados já registrados. No total, houve pelo menos 7 deles indo em direções diferentes, mas 4 se juntaram formando um grande tornado, o qual causou a maior parte do dano. É interessante descobrir que o tornado em Grand Island ia diretamente para o escritório do Sr. Bison. E o primeiro dos 2 desvios imprevisíveis e inexplicáveis que o tornado fez foi apenas alguns metros antes de atingi-lo. A firma do outro lado da rua foi arruinada, mas nenhuma janela rachou na sala do Sr. Bison. O segundo dos 2 desvios radicais foi logo antes de atingir a fazenda do Sr. Bison. As fazendas próximas às dele foram destruídas. O mapa da cidade, mostrando o caminho percorrido pelo tornado, confirma que ele estava indo para o escritório do Sr. Bison, desviou ao estar em frente à porta, foi direto para a fazenda e mais uma vez desviou nos limites da propriedade. O mapa demonstrou dramaticamente que as 2 surpreendentes mudanças de direção estavam relacionadas às suas propriedades. Não havia explicação natural para as 2 mudanças do tornado, mas não havia quem conseguisse convencer o Sr. Bison de que não era resultado da proteção do Salmo 91. Versículo 6, o qual ele chamou ao Senhor: eu não temerei a mortandade, os desastres naturais, aqui, entre parênteses, que assola ao meio-dia. Alguns anos mais tarde, uma estação de TV anunciou que um tornado de 500 metros de diâmetro dirigia-se mais uma vez em direção a Grand Island. O Sr. Bison disse: saí e repreendi, ordenando-lhe que fosse embora e desaparecesse. 1 ou 2 minutos mais tarde, quando entrei novamente em casa, o jornalista na TV disse que o tornado havia literalmente desaparecido. Bison declarou: mais proteção do Salmo 91. A fé não é uma ferramenta para manipular a Deus e nos dar algo almejado por nós, mas simplesmente o meio de aceitarmos que o Pai já providenciou para nós. Nossa meta deve ser o renovo da nossa mente, de forma a termos mais fé na palavra de Deus do que naquilo que vemos. O Altíssimo não faz promessas que estão fora do nosso alcance. No momento em que o Senhor começou a me mostrar essas promessas, mas minha mente lutava com dúvidas, Ele me levou uma porção da sua palavra que me ajudou a me libertar. Romanos capítulo 3, versículo 3 e 4. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira alguma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Deus declara que mesmo existindo aqueles que não creram, a incredulidade deles jamais anulará suas promessas aos que creem. Em Romanos, citando o Antigo Testamento, Paulo dá-nos um lembrete importante. Se crermos e confessarmos, essa atitude irá fazer-nos prevalecer durante o tempo de julgamento. Se as garantias de segurança por meio da palavra de Deus, especialmente sem nossa aliança do Salmo 91, o qual apresenta todas as formas disponíveis de ficarmos seguros, poderíamos sentir-nos presunçosos em pedir ao Senhor que nos protegesse de todos os males destacados em 4 versículos. Na verdade, provavelmente não teríamos a coragem de clamar por toda essa proteção, mas Ele a ofereceu a nós antes de termos a chance de rogar por ela. Então, esse capítulo é incrível, né? Ele nos dá uma ferramenta aqui
de poder clamar ao Senhor, né? De clamar pelas nossas coisas, né? Que Deus vai nos guardar dos momentos mais difíceis. Parece loucura, mas essa é a palavra de Deus. Deus muitas vezes coloca coisas que para nós são grandes, né? Se a gente parar para pensar que esse senhor repreendeu um tornado, é muito louco. Mas Deus está nos ensinando aqui a ter fé e a confiar nele. E a confiar que Deus vai guardar as nossas coisas e vai guardar as nossas vidas, principalmente. Né? Que a gente aprenda a ter fé, como essas pessoas tiveram, para clamar ao Senhor em momentos de angústia e de dificuldade. Certo? É isso. Que Deus abençoe a sua vida, que esse capítulo tenha aí aumentado um pouquinho mais a sua fé e a minha. Tá certo? Tchau, tchau. Até a próxima.